métricas do Face, mas aprenderem um pouco de forma mais completa. Cara, eu recomendo você estudar métricas mais relacionadas a negócio, tá? Porque o que está no Facebook hoje, o Facebook tem uma gama muito grande de métricas para você poder trabalhar e eles estão permitindo cada vez mais customização. Você tem até tabela dinâmica que dá para montar dentro dos relatórios do Facebook, entendeu? Então, o Facebook hoje ele já contempla uma gama muito grande e um grau de personalização com gráficos e tudo mais, que é surreal. A maioria das pessoas nem, né, explora essas oportunidades. Mas eu acho que é importante, cara, você simplificar as coisas, tá? Não são tantas métricas assim que são essenciais para você entender de um negócio. Então, por exemplo, você entender... ROI é uma das principais métricas porque te dá uma visão clara do retorno. Eu estou falando de ROI e não ROAS, tá? ROI, porque ele considera todos os investimentos a nível de negócio e não só investimento com anúncios, né? A diferença de ROI e ROAS é basicamente que ROAS está fechada no contexto de anúncios. Mas, por exemplo, você tem um e-commerce, às vezes, que tem um ROAS maravilhoso lá no relatório do Facebook, 15, 17 e tal, uma coisa absurda. Mas o custo de produção é muito alto, o custo de logística é muito alto, armazenamento é alto, funcionário é alto e tal é alto, e aí você diluiu todo aquele ROAS e ficou com pouca coisa. Então, aprender a entender a nível de negócio é muito mais importante. Eu fugiria um pouco do marketing digital especificamente, iria mais para métricas de negócio, né? Então, o ROAS eu acho que é muito bacana você entender. O LTV, uma métrica super fácil de ser calculada e que tem um impacto muito grande. O LTV é quanto que uma pessoa, depois que ela vira teu cliente, quanto ela gasta na sua empresa, no seu negócio, no tempo de vida que ela está ativa com você. Então, por exemplo, dá um exemplo meu aqui. A pessoa entrou, sei lá, assinou um produto. Depois de um tempo, normalmente ela faz upselling para outro. Então, depois, se eu olhar um prisma geral, quanto tempo ela fica mais ou menos comigo e durante esse período, quanto ela gasta com os meus produtos, né? Então, basicamente, esse é o LTV. A outra essencial é o custo de aquisição, que é o CAC. Quanto custa para você adquirir um cliente novo? Né? Isso é essencial para você entender também. Se você não sabe o teu custo de aquisição, fica difícil montar uma estratégia de campanha em qualquer nível, na verdade. Se você não sabe quanto você pode gastar, se você não tem uma ideia do teu custo de aquisição. E uma outra métrica para qualquer pessoa que trabalha com contrato recorrente, né, ou assinatura, é o churn, né, a taxa de evasão. Com que frequência a pessoa entra, ela assina ou ela tem um contrato e depois ela sai, né? Então, muito comum para ferramentas SaaS, agências de publicidade, ferramentas de B2B que trabalham com contrato de assinatura, né? Então você quer entender se a pessoa, você teve um trabalho de aquisição para aquela pessoa. Tá, mas ela assina quantos meses ou ela paga o contrato quantos meses? Eu acho que essas são algumas das principais métricas que você tem que entender. Se você entender disso e você entender bem o funil de marketing, né, topo, meio e fundo de funil, né, depois dá para ficar mais complexo, mais elaborado, mas topo, meio e fundo de funil associado a essas métricas e segmentação e criação de criativos associados a essas etapas do funil que satisfazem esses objetivos que eu te falei antes, cara, você está muito bem servido. Então, basicamente, eu te passei um framework para você estudar algo que vai resolver boa parte dos teus problemas, assim, com relação a essa necessidade de negócio, mas só para dar uma resposta super direta, foco nas métricas de negócio, não nas métricas de marketing digital. Até gravei um vídeo ontem falando sobre CTR, cara. Tem gente que acha que CTR é métrica de negócio. CTR é métrica de atenção. CTR, a única função do CTR é virar para você e falar assim, você fez um post, fez uma promessa, e essa promessa, a pessoa ficou interessada nela, ela clicou, né? Se chamou a atenção dela a ponto dela clicar, é basicamente isso, não te diz mais nada, não te fala se vendeu mais, se a oferta é boa, se a tua audiência você acertou. Quer dizer que a mensagem que você produziu com o teu criativo direcionado para aquele público tá alinhado, né? Então, tem outros contextos de CTR, mas, por exemplo, é a mesma coisa que falar que um vídeo no YouTube que tem CTR alto quer dizer que ele é um vídeo bom, antes de você ver o conteúdo do vídeo, entendeu? Às vezes a pessoa criou um título incrível, uma capa maravilhosa, uma thumb impecável, só que aí você clica e o vídeo é uma porcaria. E o CTR ele é exatamente para isso, uma métrica de atenção. Então, muito cuidado com métricas específicas de marketing digital, tá? Ótima pergunta sua. Paty, Rinaldi, tá aí, Paty, quanto tempo, meu Deus. Bom te ver por aqui. Tiagão, vai hoje? Boa, Tiagão. Vamos encerrar o ano aí hoje, né, cara?
Falar tchau pra gente, né? Tainá tá aí, Rafael, Maicon, Marquinhos, Brennan. Deixa eu ver, eu vou passar hoje na mentoria, preciso de um help no BM, show. Passa lá, cara. Passa lá. Hoje é a última do ano, 6 horas. 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde. Falar nisso, pessoal, hoje finaliza, falta poucas horas aí, para finalizar o Insider, que é o produto novo de atualização para Facebook Ads, tá? Mas é de notícias, é de informação. Então tá tendo muita atualização relacionado às campanhas, a Facebook Ads de uma forma geral. E aí nós criamos esse produto novo, Ads Insider. Deixa eu colocar aqui, ó, Ads avançado. .com/insider. Colocar aqui para vocês. Eu vou deixar pinado isso aqui. Deixa eu divulgar meu produto, né? Então, dá uma olhada aí que encerra hoje. Quem trabalha com ads, recomendo para todo mundo, tá? Nossa, que legal. Mostra quando a pessoa começou a seguir você agora. Loja DigiBrand. Muito obrigado por seguir. Que legal. Muito legal, eu nunca tinha visto essa notificação na live, muito bacana, achei interessante. Loja DigiBrand falou, Estevão, quando faço o anúncio e vou ver o retorno dele, calculo ROAS ou ROI? Então, o ROAS é o retorno sobre o investimento com base no investimento da publicidade. Acho que cortou o que eu falei, né? Acho que minha conexão deu uma oscilada aqui. Tá, mas eu vou repetir, ó. O ROAS é o retorno que você tem com base no investimento feito em publicidade. Ele não considera, por exemplo, quanto custou para produzir um produto. Para produtos digitais, costuma ser bem incrível o ROAS, porque muitas vezes você não tem um custo de aquisição, um custo de manutenção de produto alto, né? Não é o caso de, né, todos os cenários, mas, por exemplo, no nosso caso, um dos nossos produtos, o SMXP, ele tem um custo de manutenção alto, né? Então, tipo, tem que considerar isso, né? Então, o ROI, ele é específico de negócios. Então, quanto que custou para fazer o produto? Quais são todos os custos envolvendo o que você precisou investir para aquele produto existir e para você poder vender aquele produto e entregar para o usuário, né? Então você calcula, tudo isso entra como custo. Então o ROI é uma métrica muito mais de negócio, o ROAS é uma métrica mais utilizada dentro do contexto de publicidade mesmo, tá? Essa é a diferença principal aí. Então não cai na armadilha de pegar um negócio e trabalhar só com ROAS, porque é um tiro no pé isso daí, tá? Um baita tiro no pé. Quando você tem um negócio, você vai reportar com ROAS, às vezes você vai trabalhar com base no ROAS positivo, e aí o negócio tem um custo muito alto e não vai ficar decepcionado com o seu trabalho mesmo assim. E uma dica, quem for fazer campanha otimizado com base no ROAS, as campanhas de conversão com base em conversão, otimizado, campanha de conversão com base em otimização de ROAS. Você quer colocar as 4 faixas de preço nos eventos agregados, tá? Para quem não entende nada de anúncios, isso deve ter parecido uma conversa muito estranha, mas você que está fazendo anúncios e está aqui na live, e vai lá nos eventos agregados, e se você trabalha com campanhas, com otimização baseada em ROAS, você quer garantir que você está ocupando as 4 faixas de preço na tua otimização ali, tá certo? Porque o Facebook quebra isso para entender qual que é o melhor público para direcionar, especialmente e-commerce. Especialmente e-commerce, tá? Deixa eu ver aqui quem mandou mais pergunta. Tem pergunta na caixinha, né? Eu vou responder, Vitão. Foi mal aí. Andrexter. Gostei do arroba. Você vai ter uma dúvida. O CPM do Facebook é mais caro do que o Instagram? Não testei ainda, mas acredito que o público do Facebook está baixo e pode ficar mais caro. Cara, as duas coisas são erradas. Tá? Eu posso cravar isso, tá? Não dá para você afirmar isso em nenhum cenário, tá? O que acontece é que você pode ter, né? O que a gente tem no mercado, André, é um custo médio que às vezes sai em algumas pesquisas, tá? O custo de um CPM, né, para atingir 1.000 pessoas, ele vai depender demais do teu criativo, da forma como as pessoas interagem criativo, da audiência que você tem. Então imagina só, eu tenho uma audiência e eu estou fazendo um anúncio direcionando para essa audiência. Essa audiência já me conhece. O custo do CPM para essa audiência para mim é baixo. Agora, pega uma pessoa que começou do zero, está começando hoje, vai fazer um anúncio para a mesma audiência. Vai pagar mais caro, entendeu? Então, não se atenta... Cara, custo de CPM, CTR, CPC não significa nada dentro do contexto de negócios. Te ajuda a tomar decisões, entendeu? E aí, por exemplo, o CPM... o CPM ainda é uma das piores métricas que a gente tem para decisão de negócio. Porque o CTR ainda mede o interesse. O CPM...
Cara, por exemplo, vamos supor, você tem 1.000 pessoas, vamos supor, o Facebook, você sabe que a forma como os anúncios funcionam, o Facebook procura clusters, né? Procura os clusters dentro do grupo que você escolheu. Então, vamos supor, tua audiência ali de 1 milhão de pessoas, o Facebook pegou 1.000 pessoas, uma dessas, tipo, esses primeiros 1.000 pessoas, esse primeiro conjunto, são pessoas que são compradores, altamente envolvidos, que estão acostumados a gastar, sei lá, 10, 15, 20 mil todo mês no online, no ambiente digital. Outros 1.000 são pessoas que estão entrando agora, às vezes a pessoa não tem um cartão de crédito, ou está começando agora, não sei, ou é, sei lá, jovem demais, não tem renda ainda, alguma coisa do tipo. Esses dois públicos, eles valem a mesma coisa? Claro que não, entendeu? Então quando a gente olha CPM e tenta nivelar, é a mesma coisa do que fazer isso. Comparar uma audiência de qualidade com uma audiência que, né, tem audiência que você vai pagar mais caro. Agora, uma coisa que eu posso te falar é, procura usar lookalike, né, para você pegar audiências de topo de funil, porque se você for concorrer somente com base no interesse, o que vai acontecer é que você vai justamente concorrer junto com todo mundo, que torna o custo da audiência normalmente mais caro, tá? Então, primeiro, essa questão de CPM do Facebook e do Instagram ser mais caro, cara, depende, campanha a campanha. No geral, você pode ter... No geral, o CPM do feed fica mais caro que o CPM dos stories, por exemplo. O posicionamento, tanto no Instagram como no Facebook, né? No geral. Mas às vezes a pessoa tá vendo o teu conteúdo no desktop, é uma campanha de remarketing, ela tá pronta para comprar. Então não usa isso como critério para avaliar a campanha, tá? Se você tá vendendo, olha se vendeu. Se você tá fazendo campanha de topo de funil, olha se a pessoa entendeu, se ela recebeu a tua mensagem e aí quanto custou. E aí tudo bem você calcular o CPM, mas no contexto de alcance e frequência. Se você tá coletando leads, quanto custou para coletar o lead, isso tem algum impacto ou não, tá? Essa questão do público do Facebook tá mais baixo, cara, aonde tá essa pesquisa? Porque essa pesquisa não existe, cara. O Facebook aumentou o número de usuários, não diminuiu, entendeu? Eu faço análise trimestral do relatório financeiro de usuários do Facebook e o número não caiu. Você pode rolar no meu feed e procurar. Cada 3 meses tem um post que está lá, dados atualizados do Facebook. E você vai ver todos os relatórios, análise ponto a ponto ali, com os últimos dados financeiros. As pessoas têm a percepção de que o Facebook não tem mais gente, mas não é bem assim, entendeu? O Facebook perdeu a relevância? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que hoje o Instagram, especialmente no Brasil, é a principal rede social. Eu acho que não tem muito o que discutir com isso, né? Hoje o Instagram é a principal rede social. Só que tem algumas demografias, por exemplo, 40, 45 mais. Muitas vezes esse público está mais no Facebook do que no Instagram, entendeu? E eu vou te falar, esse público não é um público que tem grana? Você quer... Porque assim, a gente fala de jovens, mas jovem tem dinheiro? Entendeu? Jovem, você vende para jovem? Entendeu? Pode ser que sim, algumas empresas, muitas empresas sim, mas o que eu vejo é que às vezes falta esse critério na avaliação do ponto de vista um pouco mais de negócio, né? Onde o seu público está, né? E aí para saber onde o seu público está, você tem que estar produzindo conteúdo lá, você pode produzir conteúdo orgânico no Facebook e no Instagram e ver qual que funciona melhor para você. Tem muitos casos de lojas locais, negócios locais, que tem conteúdos no Instagram, por exemplo, no Facebook, e vão muito bem, porque o poder de viralização do Facebook é muito superior ao do Instagram. Acho que ninguém vai debater comigo nessa, né? Nada, o Facebook ele pode viralizar muito mais rápido que o Instagram por conta do efeito do compartilhamento no feed das pessoas e da amplificação imediata que isso recebe. Então, o Facebook é uma rede que não reduziu o número de usuários, reduziu em algumas regiões. Então, tem algumas regiões, por exemplo, você considera que ele atingiu um certo pico e ele teve uma pequena queda, mas no geral, quando você soma tudo, ainda teve um aumento. Então, apesar dessa pequena queda em algumas regiões, no geral, ainda aumentou. Foge. Se alguém falou para você que o Facebook tá caindo o número de usuários, tá morrendo, perdeu receita, tal. Esse ano o Facebook bateu recorde atrás de recorde de faturamento, entendeu? Dado, né? Então aí fica mais complicado. Você falou CPM, depois eu vi que era CTR, mesma coisa, tá certo? E dá uma olhada no meu último vídeo no YouTube, no canal do Ads Avançado, tá bom?
Dá uma olhada lá. Vou responder umas caixinhas de perguntas aqui. Vamos ver. Vitão, meu amigo, tem que ter prioridade aqui. Estou meio perdido que tudo nesse papo do metaverso, o Facebook já está no ar e tal. Cara, parcialmente. Eu até assustei um pouco, porque o plano do metaverso mesmo, o metaverso seria um universo híbrido. Ele se mistura com a realidade mista. Muita gente entendeu errado, como se metaverso fosse você usar um óculos de realidade virtual e estar no ambiente virtual. Isso já existe, né? E agora as pessoas estão chamando realidade virtual de metaverso também, até um certo ponto. Tá ok, mas em um estágio muito infantil do metaverso seria só o ambiente virtual, onde o Facebook está mirando, a Microsoft está mirando, outras empresas estão mirando, é uma realidade mista, onde você está aqui e você tem um óculos e você interage com o ambiente virtual enquanto você interage com o ambiente real, né? E isso deve trazer um grau de aproximação para as pessoas muito grande. Tem muita gente ignorando isso ou entendeu que, tipo... Eu acho engraçado essas coisas, essas ilustrações da pessoa com óculos de realidade virtual caída no chão, vegetando, sabe? Falando metaverso. Meu, tipo, as pessoas não entenderam o que é o metaverso. Desculpa, entendeu? Não é isso. Para fazer isso a gente já tem, entendeu? Não é isso, né? Então, o Facebook, ele tem, o Victor, um conjunto de APIs já que ele lançou para facilitar a criação dessa interface híbrida, né? Então, tátil, para converter os objetos do ambiente 3D em objetos... Por exemplo, você colocar o óculos e o óculos é tão bom que ele consegue mapear o teu ambiente externo para você ter uma imersão virtual, se você quiser, mas considerando o teu ambiente, né? E também ter um ambiente híbrido, se você quiser. Então ele lançou várias atualizações nesse sentido. E recentemente, cara, ele colocou o Horizon para funcionar. O Worlds está funcionando o Horizon nos Estados Unidos e no Canadá. E é um primeiro passo para o metaverso. Então, esse ano, o Facebook lançou o Horizon, que é esse ambiente virtual onde você pode construir sua própria casa e convidar as pessoas, tá? Tem o Workrooms, que é uma versão virtual do ambiente que você pode trabalhar. Nenhuma dessas coisas é a versão final do metaverso, tá? A versão final do metaverso, ou pelo menos o final não, madura, porque acho que vai estar sempre evoluindo. Então, nenhuma dessas coisas diz muito sobre... assim, tipo, como a gente vai amadurecer. O foco, de novo, vou repetir porque é importante isso, é entender que a gente está partindo para uma realidade híbrida, não uma realidade virtual, tá? Uma realidade mista, tá bom? Então isso. Cara, eu fiz a cobertura do evento do Facebook lá, não sei se você assistiu, depois você dá um pulo lá no canal do Eds Avançado, no YouTube, e eu fiz a cobertura da live lá. E lá no SMXP, Vitor, eu fiz também uma aula de atualização que está escrito metaverso. Então você loga lá no SMXP, procura metaverso, tem uma aula minha lá também, beleza? Boa pergunta tua, boa pergunta. Pergunta aqui da Thaís. Comecei a fazer anúncio há poucos meses. Quanto tempo pode demorar para ajustar e diminuir custos? Não dá para... Não tem um prazo definido, porque muitos desses fatores têm a ver com o teu criativo, por exemplo. Então... Thaís, se você fizer um criativo maravilhoso, você pode ter um resultado ótimo desde o começo. Em termos de estabilização, eu vou te falar normalmente o que existe no Facebook, que é a estabilização com base na fase de aprendizado, que exige o que de você? Que você tenha 50 eventos de otimização no intervalo de 7 dias. Então é isso que o Facebook pede. Então, se você está coletando leads, se você está fazendo conversão, qualquer coisa desse tipo, né, que exige algum tipo de conversão, o Facebook pede 50 eventos no intervalo de 7 dias. Recentemente ele liberou em algumas contas também 25 eventos quando é de conversão mesmo. Então normalmente esse é um prazo para estabilizar a campanha. Fica de olho se ela está na fase de aprendizado ou se ela está saindo da fase de aprendizado. Acho que é um bom começo para você dar uma olhada. Tenta mirar em campanhas de pelo menos 14 dias, tá? Isso por quê? Porque mudou a forma como a gente faz anúncios, né? Esse ano mudou tudo. Então a recomendação do Facebook hoje, por exemplo, é que o tempo de análise de uma campanha deve ser entre 3 e 7 dias. Não se analisa mais campanha em 24 horas, como a gente fazia antes, né? O mercado está totalmente desatualizado para isso, né? Então, toma esses cuidados aí. Se você quiser fazer uma pergunta mais específica, talvez eu consiga responder ainda hoje, tá? Jacó falou aqui, ó, com as novas atualizações do iOS, compensa aumentar o preço para se fazer setup de tráfego?
Tem literalmente um vídeo meu onde eu falo sobre isso, ô Jacó. Tem que cobrar o setup, porque se a empresa não tem nada, o trabalho que vai dar para você fazer essa configuração inicial é muito grande, tá? Então, eu vou até, cara, eu lembrei de um comentário seu em um dos meus vídeos, no vídeo que eu tô, no Reels que eu tô falando da page de conversão. Eu ia te responder lá, mas já que você tá aqui agora, eu vou responder aqui pra você. Eu vi uma pessoa te marcou, você falou, ó, já tô usando, fazendo melhor, tô usando a page de conversão. Só queria deixar super claro, que a page de conversão não substitui o pixel, tá? As duas coisas funcionam juntas. Em alguns casos que são ultra mega exceção, em alguns segmentos muito específicos você vai usar só a page de conversão, tá? Mas é muito raro isso. No geral, você vai usar a API de conversão junto com o Pixel, tá? Então eu lembrei, eu falei, poxa, eu precisava falar isso. Eu falei, tá, não é o lugar apropriado, né? Não tava legal para poder falar mais sobre isso. Mas, então, voltando aqui à tua pergunta, nossa, tô com uma coisa aqui. Enfim, sim, compensa, cara. Não só compensa, como eu acho que é uma obrigação do profissional. Porque assim, cara, você vai gastar algumas horas fazendo isso no começo, e essas horas você não vai gastar depois nos outros meses, né? Você vai gastar isso uma vez só. Então é justo cobrar uma taxa de setup com toda certeza. Com toda certeza. Ads avançado é o mesmo que Ads Facebook? Só que todas as redes? Ou é o mesmo? Ixi, não entendi nada, Ricardo. O Ads avançado é um treinamento meu, que é uma mentoria, né? E avançado, né? Aí tem o Ads Insider, que é esse que eu tô lançando, né? Tá finalizando a pré-venda hoje. Esse Insider é um produto de atualização para profissional. Para quem é profissional da área tem que ficar atualizado, né? Quem não é profissional eu não recomendo, mas quem é profissional de qualquer nível eu recomendo. Acho que até uma obrigação fazer parte do Ads Insider, porque a quantidade de tempo que você vai economizar, tipo, o valor que tá é surreal, entendeu? Então, é basicamente isso. O Insider é um produto de atualização, o Ads Avançado é a mentoria mesmo, tá? Se é que é isso, né? Deixa eu ver... é isso mesmo, né? Você mandou 2 caixinhas. O Insider é outro produto, tá? Deixa eu ver aqui... você... Até... Olha só, Jacó, você tá vendo como a minha resposta pra você tava certa, né? Você falou assim, se eu ainda recomendo continuar usando o Pixel. Cara, como é que você tira o Pixel? Se você apagar o Pixel, como que você instala a API de conversão? Entendeu? Você vai ter que ir para uma configuração absurda a nível de servidor, cara, porque se você prestar atenção, a fonte de dados, ela é integrada com o Pixel. E o Pixel, ele recebe 2 tipos de evento. O Pixel, ele recebe eventos de navegador e eventos de servidor. A API de conversão, ela converte o evento dela em um evento do Pixel quando chega no servidor do Facebook. O mercado, infelizmente, criou essa loucura, falácia de querer separar Pixel e a API de conversão, mas eu vou cravar uma coisa para você. Qualquer pessoa que esteja falando das duas coisas, Pixel e API de conversão, como coisas totalmente separadas, pode entender de Facebook Ads, mas não sabe como funciona. Entendeu? Então a pessoa às vezes tem experiência, faz uma coisa ou outra, mas como funciona é uma outra história. Não dá para separar as duas coisas, cara. Se você apagar o Pixel lá a fonte de dados lá no gerenciador, né, e aí não instalar o Pixel no site é uma loucura, né? Até porque Pixel não é cookie. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Pixel não é cookie. Ele pega informação, inclusive, de cookies primários. Por que você vai dizer? Por que você não vai utilizar o Pixel? Eu precisaria de um bom motivo, por exemplo, para não utilizar o Pixel. Entendeu? Não tem motivo, porque Pixel não é cookie. Ele não... Cara, Pixel pode ser atrapalhado ali pelo Adblocker ou por algum problema na navegação, mas não tem razão para não usar o Pixel, entendeu? Ele continua pegando informação. Inclusive, o protocolo de eventos agregados, o AEM, é um protocolo do Facebook que permite pegar eventos pós-iOS 14.5. E aí tem uma galera que fala que o Pixel não pega mais informação do iOS 14.5. Não, ele não pega se o usuário não quiser ser rastreado. Aí o usuário não quis ser rastreado. Mas para o usuário que está sendo rastreado, ok, entendeu? Ele continua traduzindo isso. Não faz sentido. Não tem como o usuário falar, eu não quero fornecer meus dados e você ir lá e roubar os dados do usuário, entendeu?
Se o usuário falou não vou dar meus dados, ele não vai dar os dados dele. O que você pode fazer com a API de conversão é pegar os dados que você tem do usuário, que ele deu, e enviar para o Facebook. Tá? Mas isso pode ser feito de outras formas. Por exemplo, se você habilita o Advanced Matching lá no Pixel e a pessoa, mesmo com o iOS 14, ela vai lá e deixa os dados no teu site, ele vai pegar os dados e vai mandar para o Facebook, entendeu? Então, eu não sei, cara, o mercado ficou muito louco com isso. Eu vi o tanto que o nosso mercado de anúncios é júnior. É júnior. Não tô falando de você não, você é um cara que eu sei que manja, tá? Você é um cara que eu dei uma olhada no teu perfil, tudo, eu vi que você é um cara que domina, você manda bem e tal. Não tô falando especificamente de você, mas no geral o mercado é muito amador. E hoje, sabe o que é a... Acho que eu tenho que falar uma palavra mais feia, tipo, a merda do mercado, uma coisa assim. A merda do mercado é que as pessoas acham que elas têm que produzir conteúdo para ser especialista. A pessoa não se preocupa em ser especialista primeiro para depois produzir conteúdo. Então, você tem um monte de gente no mercado falando um monte de coisa, aquela pessoa não é especialista naquilo, ela não sabe o que ela tá falando, porque ela tá aprendendo agora. E tem problema produzir conteúdo enquanto você tá aprendendo? De jeito nenhum. Tem que produzir conteúdo, sim. Presta atenção, tem que produzir. Mas aí você tem que ser honesto de falar, eu tô aprendendo, eu tô no começo, eu acho, eu penso. O problema é que nesse mercado, as pessoas que mais têm certeza são as pessoas que estão começando agora. Entendeu? Isso é uma loucura. O mercado tá completamente pirado, entendeu? Aí tem um monte de informação tudo errado, é um monte de gente doida fazendo conteúdo doido e tal. E não importa o tamanho da pessoa do Instagram, no YouTube, não importa, gente. Não importa, não tem que olhar para essas coisas não, tá? Então, esse é o mercado. Obrigado por você ter mandado essa pergunta, porque deu a oportunidade de eu falar sobre isso sem eu precisar puxar o assunto, que era uma pauta que eu precisava falar. Obrigadão, viu? Ótima pergunta tua, cara. Acho que vai ajudar, às vezes, outras pessoas também a esclarecer um pouco melhor essa questão da API de conversão e do Pixel, tá? Deixa eu ver. Efeito Dunning-Kruger, sim. Até o Vinícius Gambetta comentou a respeito do efeito Dunning-Kruger faz pouco tempo. Faz pouco tempo no perfil dele da agência de bolso. Excelente comparação. Valeu, Jacó. Obrigadão. É Jacó mesmo, né, cara? Obrigadão mesmo da pergunta, cara. Excelente pergunta. Bruno Bastelli falou que com as mudanças da API ainda é possível enviar conversão customizada do Tag Manager para o Facebook? Sim, é possível. Não só conversão, mas durante esse período, Bruno, o que o Facebook fez foi equiparar as conversões personalizadas e os eventos personalizados, tá? Então, antigamente, se você fosse montar uma campanha de conversão, você só poderia escolher ali nas opções de otimização uma conversão personalizada. Com essa mudança do Facebook, você pode escolher um evento personalizado também. Só que o que muda? Você tem que ir lá nos eventos agregados e aí você tem que configurar a prioridade desse evento lá. Ele tem que estar entre os 8 eventos que você priorizou ali dentro dos eventos agregados. Se você não colocar ali, você ainda pode receber essas informações, mas não de usuários que estão usando o iOS 14.5 em diante, tá? Então, fala assim, mas eu não configurei, está funcionando? Sim, funciona. Só que não especificamente para usuários pós iOS 14.5. Nossa, deu umas travadas aqui. Eu esqueci de mudar minha conexão hoje aqui antes da live, eu não vou fazer isso agora, senão vai cair. Mas, enfim, foi mal. Boa pergunta, sua excelente pergunta também. Excelente pergunta. Tá? Tá. Você ainda colocou a questão do Tag Manager para o Facebook. Sim, você pode, inclusive, cara, criar a tag direto e mandar via API de conversão com o Tag Manager, né? Então, o Facebook ele atualizou a implementação da API de conversão com o Google Tag Manager. Então tá muito mais fácil fazer agora, você só precisa ter a versão 4 da visualização do Google Analytics e também você precisa ter o servidor ali, a conta no servidor, a hospedagem no servidor, você pode usar da Amazon, você pode usar o do Google mesmo, que é super barato. E apesar de falar isso, tipo, a configuração disso é tapada, tipo, 2, 3 cliques você resolve esse problema, tá? Mas você pode mandar direto via API de conversão, que é o que eu recomendo, tá? Eu acho que faz mais sentido nesse caso, ainda mais por ser personalizado,
né? Ainda mais por ser customizado. Então, boa pergunta, valeu por ter enviado. Pergunta aqui do Humberto, foi assim, parece que o Face segura nossos anúncios às vezes, isso realmente acontece? A página entrega menos, a página entrega menos ou segura os anúncios, são duas coisas diferentes para mim aqui, tá? Então vou comentar separado. Sim, Facebook pode segurar o anúncio, especialmente quando ele não estiver dando um resultado esperado, se ele for percebido como baixa qualidade. Tem alguns cenários onde o Facebook pode distribuir menos o seu anúncio e você pagar mais caro por ele, sim. Isso acontece especialmente com anúncios que não tem um criativo legal ou não tem um conteúdo que gera valor para as pessoas e elas avaliaram, não o Facebook, né? As pessoas não tiveram uma avaliação positiva diante do teu anúncio, isso pode acontecer. E o Facebook mensura isso antes e depois do teu anúncio. Então quando você está montando um anúncio e vai apertar ali o botão para lançar o anúncio, o Facebook ele faz uma estimativa de engajamento do usuário mesmo antes do seu anúncio rodar. E depois ele pega essa estimativa dele e compara com o que está acontecendo na realidade. Então se você fica muito abaixo dessa estimativa, normalmente seu anúncio é penalizado. Isso acontece em qualquer rede de leilão. No Google funciona assim também. Se você tiver um anúncio percebido com qualidade mais baixa, o que vai acontecer é que você vai pagar mais caro por ele do que às vezes uma pessoa que está com o anúncio lá rodando super bem. Em primeiro lugar, está perfeito o anúncio, ele paga mais barato. É uma forma das redes beneficiarem quem cria bons anúncios. Sobre a página entregar menos, cara, o alcance orgânico é dificílimo. Não tem alcance orgânico garantido. O alcance orgânico garantido é 0, entendeu? Não tem alcance orgânico, é muito difícil. Você dá uma olhada na quantidade de pessoas que você segue, olha o conteúdo que elas publicam. Você não consegue nem acompanhar o básico das pessoas que te seguem, entendeu? Porque a gente só tem um tempo limitado. E as pessoas estão produzindo conteúdo num ritmo muito agressivo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E de um certo ponto de vista tá certo, né? Eu produzo bastante conteúdo também, não espero que as pessoas vão ver. Eu fiz um teste num dia, cara, só pra comentar isso. Eu fiz um teste num dia e publiquei 10 Reels em um dia. Um dia publiquei 10 Reels. Você sabe o que aconteceu? Uma outra pessoa que me segue mais assim, com afinco, recebeu esse conteúdo. A maioria das pessoas não recebeu, né? Porque teve um filtro do Instagram para falar, poxa, a pessoa não precisa receber esse conteúdo agora. E essa é a vantagem do algoritmo versus o feed cronológico, né? Então a gente sabe que tá chegando o feed cronológico no Instagram como opção de feed cronológico, não é? O Instagram vai... Gente, esse mercado é muito louco, né? Teve profissional que me fez post falando que o algoritmo do Instagram ia acabar porque ia ter feed cronológico. Meu, sabe, tipo, caramba, meu, por que as pessoas estão produzindo esse conteúdo? Entendeu? Eu fico tão maluco com isso. Eu falo, cara, por que a pessoa tá falando isso? Será que ela realmente acredita nisso? Porque se você não sabe, é melhor ficar quietinho, entendeu? Ficar quietinho, entendeu? Não falou nada não, não faz sentido nenhum isso. Entendeu? O head do Instagram falou, tipo, é uma opção. E outra, as pessoas vão se enganar com um feed cronológico. Ele incentiva menos ao consumo de conteúdo. O feed baseado em algoritmo, ele direciona o conteúdo para quem ele acha que é relevante. O algoritmo é muito bom nisso. O feed cronológico, ele tem uma função, que até comentei no SMXP ontem, que é a participação de eventos ao vivo, em algumas outras situações, notícias, esportes, muito relacionado com ao vivo. Você não consegue consumir o conteúdo com feed cronológico no Instagram e no Facebook mais. Não consegue, porque tem muito conteúdo. A não ser que você siga uma meia dúzia de pessoas. Então, quem acha que o alcance vai aumentar, o feed cronológico, ele abaixa o alcance, ele não aumenta o alcance. Né? Então, é que assim, gente, é simplesmente muito difícil mesmo ter a atenção das pessoas. Tem muita gente produzindo conteúdo, você precisa produzir algo muito bom para a pessoa poder parar e ver. E dar atenção para aquilo. As pessoas subestimam muito, acham que tem direito. Cara, você não tem direito de estar na timeline da pessoa. A pessoa pode te seguir, e aí se ela quiser colocar você ali nos favoritos, alguma coisa assim, ou se ela engajar sempre com você, o conteúdo dela vai chegar para você, mas no geral, alcance orgânico é muito difícil, muito difícil. E me assusta as pessoas que estão no mercado hoje falando como se alcance orgânico fosse uma coisa super fácil, ou que tivesse fórmula mágica. Aí fica um monte de negócios, empresa, buscando esses hackzinhos de TikTok e Reels para aplicar no conteúdo. Isso é uma falácia, entendeu? Porque você deveria estar preocupado em contar histórias e construir relacionamento.
É isso que engaja de verdade, né? Então tem um conteúdo que ele tem um propósito de entretenimento, tem, muito, muito importante, tem, isso rola, né? Mas normalmente o conteúdo que as pessoas, as marcas deveriam prestar mais atenção é em como transformar a narrativa dela numa boa história, bem contada, que permita que as pessoas se relacionem, isso vai criar um vínculo emocional que vai além do feed, além do algoritmo, né? Essa deveria ser a prioridade, mas enfim, né? Quem quer saber disso, né? Quem realmente quer saber disso, né? Joel Martins falou, Estevão, como lidar com o Facebook bloqueando contas, mesmo fazendo tudo certinho? Não tá rolando isso, cara. Você vai me desculpar. Tá fazendo tudo certinho. Ainda bem que você colocou entre aspas, né? Porque o Facebook ele é muito rigoroso, cara. E tem que ser, porque depois eles que vão responder, né? Então o Facebook ele é muito rigoroso hoje por um motivo. E um motivo pelo qual o Facebook é extremamente rigoroso... Parece que houve um barulho aqui. Peraí. Porque ele é extremamente rigoroso porque ele responde por isso, né? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, você tem um monte de pessoas no Business Manager. E aí você tem um perfil da agência. E aí o perfil da agência, todo mundo tem acesso, várias pessoas acessam, e você usa isso para acessar o Business Manager. Tá, ok. Isso pode bloquear o teu Business Manager. Isso pode bloquear. E aí, essa pessoa bloqueada, se ela acessa outro Business Manager, porque ela está bloqueada num BM e foi pro outro, o Facebook pode bloquear o próximo também. Se você compartilhou cartão de crédito, se você compartilhou site, tem uma série de coisas que o Facebook ele rastreia o que você faz. E as pessoas ficam tentando criar, e isso acaba levando elas numa espiral onde o Facebook fica desconfiado da autenticidade daquele conteúdo e leva a mais bloqueios. É que nem o papo do mercado de fazer contingência, gente. Vocês desculpam. Me desculpem, né? Contingência, do jeito que o pessoal fala, é uma coisa totalmente maluca, entendeu? Basicamente, você tem uma galera ensinando a fazer contingência, que nesse caso é igual a ensinar a pessoa a ter o business manager dela bloqueado. Então, assim... Tá, agora tem algumas coisas que você tem que prestar atenção. Quando você pega uma conta do zero, é legal você primeiro conversar, fazer anúncios internos para audiência base antes de escalar. A maioria dos negócios não escala muito rápido mesmo. Então, não faz muito sentido você simplesmente chegar e jogar um tiro de canhão numa conta nova, né? Não faz sentido nenhum, na verdade. Então, tomar todos os cuidados, todas as verificações, registrar todos os domínios, não usar nenhum ativo compartilhado que já tenha sido bloqueado, seja pessoas, cartão, recurso, pixel, qualquer coisa anterior que tenha sido bloqueado. Essas coisas todas vão ajudar, mas o Facebook ele sabe tudo, entendeu? É surreal. O acompanhamento que ele faz, eu fico impressionado da pessoa pegar, usar o mesmo computador para virar e criar uma outra conta com um e-mail diferente e achar que o Facebook não sabe isso, né? Então, é muito louco, cara. Então, toma cuidado. Eu não tô percebendo isso no geral, tá? Eu vejo isso muito com gente que tá tentando criar contingência ou que tá tentando acelerar o que não deveria ser acelerado ou que não tá cumprindo todas as etapas da forma como deveria, tá certo? Vander falou aqui, ó, essa live é de tamanha importância para iniciantes, quem já teve os primeiros resultados no digital e os grandes players deveriam ver a boa. Obrigadão, Vander. Valeu. Thiago Braga falou, finalmente alguém falou sobre contingência, que só existe, só ferra mais as BM. Sim, cara. Nossa, Thiagão, precisava ter feito um vídeo disso, né? Precisava ter feito um vídeo disso, porque eu não sei, cara, o pessoal acha bonito falar de contingência, cara, eu não entendo isso, cara, coisa louca, velho. Que coisa mais louca. Eu acho que é engraçado, assim, as pessoas que querem enganar o Facebook de alguma forma e acham que vão conseguir, cara. A pessoa tem que estar num estado, assim, muito, né? Muito, tipo, eu sou foda mesmo, né? Pra achar que vai enganar o Facebook com relação a isso, né? Esses ativos. Desculpe a minha ignorância, alguém pode explicar o que é contingência nesse caso? Gabi, não é ignorância nenhuma, é um termo muito específico do mercado e se você não tá sabendo, ainda bem, você não tá perdendo nada. Contingência é basicamente você criar ativos reserva
para uma conta, entendeu? Então você espera que essa conta possa ser, ou na eventualidade da conta ser bloqueada, você tem os dados sendo coletados em outro lugar. Então eu teria pixel compartilhado, eu teria verificação em 2 lugares. Acontece que o Facebook dificultou muito tudo isso, com a obrigatoriedade de verificação de domínios. Quando você compartilha recursos, ele sabe. Então se você teve um Business Manager bloqueado, e você compartilha o pixel com outro Business Manager, basicamente você está virando para o Facebook falando, vai lá bloquear aquele também, tá bom? Vai lá. Então é umas coisas assim, o tipo de contingência que as pessoas deveriam estar fazendo não é o que elas estão fazendo, né? Que é um portfólio de dados para poder alimentar o Facebook com as conversões, por exemplo, com a janela de atribuição apropriada e uma série de outras coisas que normalmente o pessoal não fala, eles focam muito no lado errado, vamos colocar assim, né? Em ativos específicos dentro do Business Manager, tá? Valeu, Joel, obrigado. Ótima pergunta. Thiago, precisa mesmo, ainda mais essa galera do drop fala demais isso. É que dropshipping é muito difícil, né, cara? Você precisa ter gateway específico que aceita drop. Isso precisa estar muito bem comunicado, muito claro, a estrutura precisa estar muito clara e você precisa ter recurso compartilhado com a empresa ou criar a sua própria audiência, não tem mais atalho, né? Não tem mais atalho. O pessoal tem preguiça de ler as normas? Tem. O pessoal tem preguiça de ler as normas e como as coisas funcionam, né? Eu também tenho, cara. Você quer saber? Eu também tenho. Também tenho uma preguiça, cara, de ficar vendo as coisas, mas o jeito que eu trato, tem 2 lados, né? Primeiro que eu acho que eu não tenho opção. Porque eu tô usando a plataforma do Facebook. Se eles estão falando pra mim, funciona assim, eu preciso saber como que funciona. E outra, eu tô numa posição onde eu dou aula, onde eu ensino, onde eu tenho curso. Então, assim, eu meio que sou obrigado a estudar, entendeu? Eu sou obrigado, eu não posso parar, eu não posso virar e falar assim, não vou estudar, mas não, porque eu tô de boa aqui. Caramba, meu, tem um monte de gente aí pra poder... A pessoa tá ouvindo o que eu tô falando, tem uma responsabilidade em cima disso. Eu vou gravar um vídeo no YouTube, eu vou fazer um episódio do podcast, eu vou participar de uma palestra, né? Poxa, depois foram várias palestras online. Você imagina você não estudar e falar besteira, né? Infelizmente, né, acontece muito, mas não acho que é fácil, não. Tipo, eu tenho preguiça pra caramba também, entendeu? Só não acho que eu tenho opção. Essa aqui é a diferença. Preguiça ela tá sempre lá. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O leilão nessa aumenta, além dos criativos melhores, o que podemos fazer para driblar esse aumento? Se você tem que entregar o que o público quer, tá bom? Se você entregar o que o público quer, eventualmente você vai estabilizar. Então, quando tem alguns cenários onde o valor do leilão do usuário ele vai ficar mais caro ainda. Mas, para mim, o mais impactante de tudo é quando você tem um criativo muito ruim. Se você errou o criativo, e se você direcionou para a audiência errada, e sua oferta não é boa o suficiente, esses 3 pontos vão destruir qualquer campanha, porque vai elevar muito os custos nesse cenário. Tá? Então, o jeito que funciona o leilão, você tem que satisfazer a necessidade do Facebook, que é entregar um anúncio de qualidade para as pessoas. Tem gente que acha que, tipo, porque tá pagando, não é o seu caso não, tá? Você não falou isso. Só estou comentando algo do mercado mesmo. Que porque tá pagando, o Facebook ele tem que entregar, ou o Facebook vai entregar qualquer coisa. E não vai entregar qualquer coisa. O Facebook aumentar o custo do seu anúncio ele virar para você e falar assim, esse anúncio não tá bom o suficiente para sua audiência. Né? Quem define isso é a audiência, não é o Facebook, tá? Por isso que o Facebook faz uma estimativa antes de quanto vai custar o teu usuário e do valor que você vai gerar para ele. Ele converte tudo isso em uma métrica única que se chama eCPM. Eu até tenho um vídeo no canal do Ads Avançado sobre eCPM, né? Que é a métrica que o Facebook usa para nivelar todos os objetivos de acordo com o perfil do objetivo de negócio que você quer atingir ali, tá? Então, acho que esses são alguns pontos para você considerar, tá certo? Tem um índice de qualidade dos anúncios que é um bom primeiro ponto para você começar. Então, primeiro ponto, né? Você consegue, com a verba que você colocou, gerar 50 eventos de otimização em 7 dias? Você consegue, beleza, primeiro passo. Segundo, avalia o teu criativo, a percepção do criativo. O Facebook ele dá
o grau de relevância dele para você quando você vai fazer a análise individual dos criativos, né? Então pode falar que ele está dentro da média, abaixo da média, acima da média, né? Quanto melhor um criativo for avaliado, normalmente mais barato vai ser o teu anúncio. Então, essa parte de criativos é uma coisa que o mercado, infelizmente, ainda não acordou para poder prestar muita atenção, mas é onde eu acho que vocês deveriam prestar mais atenção de todas as outras coisas. O setup, que é importante para o Facebook, ele precisa receber os dados, né? Se o Facebook não recebe os dados, ele não consegue otimizar, não dá para otimizar com base no vento. Então, como que o Facebook, e se o Facebook está recebendo os dados, criar os melhores criativos possíveis e imagináveis. Esses são, para mim, 2 fatores de muita diferenciação nesse mercado, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui atrás. Frederico Lúcio falou assim, Estevão, você acha que as normas e as políticas de publicidade do Facebook são claras? Eu acho que elas são complexas e eu acho que elas são extensas, mas não tem outra saída. Elas só vão ficar mais complexas ainda. Não tem como simplificar isso. Infelizmente não tem, porque você tem segmentos diferentes. Uma das formas que o Facebook fez para simplificar isso foi criar as categorias especiais, né? Se você é político, se você é imobiliária, se você vai vender imóveis, né? Então tem as categorias especiais que normalmente tem um grau maior de restrição, né? E regras mais específicas, mas não tem como ser simples, tá? Então eu acho que elas são claras. Eu acho que elas são claras, porque se você ler a documentação, normalmente se você tiver um anúncio bloqueado e você vai lá no account quality, né, na qualidade da... Eu esqueci o nome em português, mas no account quality, ele fala para você exatamente a regra que você infringiu na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Nas outras vezes, se você ler, normalmente você consegue identificar por que teu anúncio não foi bloqueado. E outra, eventualmente o Facebook comete erros, né? Acontece. O Facebook pode cometer erros, muito disso é baseado em inteligência artificial, né? Então a gente sabe que está propenso a erros também. Mas em termos da clareza das políticas, eu acho que a plataforma de anúncios, com a... Nossa, abri minha água aqui. Com a plataforma de anúncios com as regras mais claras e específicas, tá? Eu não acho que tem outra rede que tem as regras tão claras e bem delineadas que nem o Facebook. Agora, tem muito para melhorar? Nossa, muito para melhorar. Então, assim, eu vejo o Facebook hoje como o principal player em termos de social ads e mesmo assim tem muito para melhorar. O problema é que tem muita gente que, assim, fala do Facebook, não tô falando de você não, tá? Mas muita gente que fala do Facebook, mas nunca fez um anúncio no Twitter, no Snapchat, no LinkedIn, entendeu? No Pinterest. Então você pega a plataforma do Facebook hoje, de social ads, e você compara com Pinterest, você compara com LinkedIn, você compara com Twitter, você compara com TikTok, tem um caminho muito grande para eles poderem evoluir até chegar lá. A segunda plataforma mais bem desenvolvida, na minha opinião, é a do Snapchat. É a segunda melhor plataforma de anúncios que eu acredito que exista no mercado hoje. Isso não tem nada a ver com ter resultado naquela rede, tá? Tem a ver com... Estou falando especificamente da plataforma de anúncios mesmo, tá? Boa pergunta tua. Vanderlei, no Ads Avançado tem aula de criativo, tem a aula de análise de criativo. Para esse ano de 2022, nas atualizações, isso vai ser uma prioridade, tá? Isso vai ser uma prioridade. Esse é um ponto muito importante. E tem aula de criativo, mas não do jeito que eu vejo hoje. Até porque essa é uma visão que eu adquiri nos últimos 4, 5 meses, talvez. Até então, você vai ver eu falando assim que Facebook Ads era metade arte, metade ciência. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que é mais arte do que ciência hoje. E apesar de ser um cara de métricas, que trabalha baseado em dados, eu acho que o componente emocional de um criativo, ele tem valores que superam o que está no papel, entendeu? Então, é o que eu acredito hoje, pelo menos, né? E posso mudar de ideia. Não tenho compromisso nenhum com manter a mesma ideia. Snapchat melhor que Google Ads. Em termos de plataforma, ela é mais clara, mas eu estava falando de social ads, né? Social ads. Google Ads, ele é search, né? Busca também, né? Maria Tereza. Então, eu não incluí Google Ads dentro dessa brincadeira. Tava mais das plataformas de redes sociais mesmo, tá? A plataforma do Google é incrível, mas... eu ainda acho que
em termos de comparação com o Business Manager, ela tá anos atrasada, né? A interface nunca foi uma prioridade para o Google, né? Vamos combinar, né? Interface nunca, trabalhar a interface nunca foi uma prioridade do Google nesse caso. Recentemente, depois da migração do AdWords para o Google Ads, que eles renovaram um pouco as coisas e aí tá um pouco mais agradável, mas eu acho que isso inclusive afasta muito os anunciantes. Tá? Mas em termos de vamos pegar assim, o poder da plataforma, potencial da plataforma, acho que Google Ads é a plataforma mais poderosa de todas, né? Acho que sim, né? Acho que é a mais em termos de potência mesmo, assim, acho que é a mais poderosa. Fred falou que valeu, concordo quando você fala que o Facebook tem muito melhorar, mas a plataforma é uma das melhores, é que é a referência, né? É que nem assim, o Facebook ele tem tanta coisa errada, mas se você virar o olho para qualquer concorrente, eles também estão muito atrás, é difícil. É que nem o trabalho do Facebook com relação a fake news, entendeu? Eles podem melhorar muito, mas aí você olha as outras plataformas, caramba, né? Então, assim, eu acho que 2022 vai ser um ano bem especial nesse sentido. A gente vai ver um amadurecimento muito grande de plataformas de uma forma geral. Luiz Ribas perguntou aqui, ó, um cliente investia... nossa, eu adorei essa atualização do Instagram, onde agora eu consigo ver a pergunta inteira, mesmo que ele corte aqui embaixo, né? Muito feliz com essa atualização. Um cliente que investia X em 2020 e manteve esse investimento em 2021 impactou muito menos. Como você analisa essa realidade da inflação que tem impactado bastante o custo de aquisição? Não acho verdadeira. Não acho verdadeira. Para mim, eu atingi 40% a mais e esse ano eu investi um pouco menos do que o ano passado. Eu atingi mais pessoas. Eu acho que o criativo é o diferencial. Eu acho que a mensagem é o diferencial. O momento do funil que você está falando é o diferencial. Porque, cara, falar de impacto de pessoas é uma coisa muito genérica, entendeu? Então pode ser que esse segmento seu seja mais concorrido, mas o que vai importar é conseguir vender mais ou menos, entendeu? Vendeu mais, teve mais cliente. Então, como é que foi o custo de aquisição de uma forma geral? E as campanhas foram trabalhadas. Não dá para comparar uma campanha de remarketing com uma campanha de topo de funil, em termos de número de pessoas e o custo, né? Uma campanha de remarketing, ela tem o CPM que normalmente é 5, 6, 7 vezes mais alto que um de topo de funil, né? Porque é um público ultra qualificado. Então, eu não tenho essa percepção. Tá? Os anúncios, no entanto, eu acho que eles ficam mais caros ano a ano. Eu só não queria virar e falar assim, é uma verdade absoluta que todo ano tem uma inflação e isso vai impactar todo mundo. Não, no geral você tem um aumento, mas você pode utilizar diversas estratégias para reduzir custo, trabalhar com conteúdo. Eu acho, ô Luiz, que 2021, talvez isso responda diretamente sua pergunta, eu acho que 2021 foi o ano onde a gente praticamente matou empresas que só viviam de tráfego, mas não faziam conteúdo. Até hoje tem profissional que defende fazer só tráfego e não produzir conteúdo. Eu acho uma irresponsabilidade isso. Eu acho que é possível ter resultado só com tráfego? É possível. Agora é a exceção. E aí você tem a exceção, normalmente exige que a pessoa... Nossa, é difícil, é muito mais difícil. Então, o conteúdo orgânico, ele representa um atalho para o conteúdo pago, né? Fora que o Facebook considera o que o usuário faz no orgânico para definir o valor do usuário para a sua campanha. Então, quem fala que o orgânico não importa, não deve conhecer o algoritmo do Facebook Ads, onde eles falam na documentação, claramente, nós temos duas formas de avaliar. A gente considera o orgânico e a gente considera os tipos de interação que esse usuário tem no pago. Então, a empresa que não está produzindo conteúdo orgânico e está falando com ninguém, porque está produzindo só conteúdo aleatório, não está gerando uma conexão, vai ficar mais caro mesmo, tá? Então, talvez isso esteja mais alinhado com a tua percepção. Eles mantiveram o investimento, mas... eles aumentaram a produção de conteúdo, por exemplo, né? Rolou mais produção de conteúdo da parte deles, porque a concorrência ficou claramente muito mais alta, né? Então não dá pra você repetir a estratégia. A estratégia desse ano já, o ano que vem, cara. Aliás, já dezembro, já mudou. Aliás, esse ano, para quem prestou muita atenção, agosto, setembro, pra cá, já mudou muito o cenário dos anúncios, né? E aí você tem a questão das particularidades de cada trimestre.
né? Então, por exemplo, o último trimestre do ano, ele é sempre mais competitivo, mais concorrido, porque é onde todo mundo tá botando dinheiro para, né, para as compras de final do ano, juntar final do ano, Black Friday, etc. Então, isso em todas as redes, em todos os lugares. Então, você tem as particularidades do trimestre, você tem a particularidade da concorrência, você tem um período onde você tem um período de pandemia onde mais pessoas foram pro digital, aumentando a concorrência, então mais pessoas anunciando, mais pessoas produzindo conteúdo. Não dá para manter a mesma estratégia. Não dá, tá? Então, é assim que eu analiso essa questão da inflação, como é que reduz produzindo conteúdo, na minha visão, e trabalhando portfólio de dados, trabalhando CRM, trabalhando personalização, levando isso para multicanal, entendeu? Então, você pode ver, eu devo ter enviado e-mail esse ano umas 200 vezes mais do que... 200 não, mas eu pelo menos tripliquei a quantidade de e-mails que eu enviei esse ano. Por quê? Porque eu percebi que era mais necessário do que no ano passado. E a tendência é o ano que vem eu aumentar mais ainda, só que o ano que vem eu quero trabalhar melhor a personalização. Esse ano eu não trabalhei tão bem personalização com e-mail, foi bem superficial, mas o ano que vem é uma prioridade. Então, olhar além do Facebook pode ser um caminho, tá? E conteúdo, na minha visão, Luiz, essencial, não dá nem para negociar. Qual estrutura de campanha você indica para validar conversão e engajamento do criativo? Tem que saber a verba, né? Não dá para falar de estrutura de campanha sem falar de verba, impossível. Você sabe por quê? Porque se eu vir para você falar, beleza, usa, sei lá, 5 conjuntos de anúncio, com um vídeo, uma imagem cada, e testa variações de lookalike, que normalmente seria uma estrutura ok, né? Só que aí você tem, sei lá, R$100 por dia. E essa estrutura não serve para absolutamente nada. Porque você não vai ter distribuição, não vai dar para validar isso, entendeu? Então, sempre que você for perguntar algo estrutural, estratégico, você pode colocar uma faixa de investimento. Se você quiser colocar nos comentários, eu te respondo algo mais específico, tá? Porque a gente calcula alguma coisa aqui agora para ter um mínimo de distribuição e coerência, né? O pessoal que fica cuspindo estrutura aí de campanha, normalmente está falando besteira mais do que tá imaginando, cara. Tem muita gente que fala besteira aí e sem verba não dá, né? Então fala, se você quiser falar faixa, se você não quiser falar verba específica, mas quiser falar uma faixa, eu consigo te dar uma resposta mais assertiva. Agora, 500 por dia, legal. Então a gente está falando aqui, ó, 500 por dia, vamos pegar um mês inteiro aqui, a gente está falando de pelo menos 15 mil, já uma verba legal que já permite que eu faça testes. Então, se eu usar 2 conjuntos de anúncio, eu estou falando de R$250 por dia. Se eu utilizar 2 criativos em cada, eu estou falando de R$125 por dia para cada criativo, tá? Então, percebe, com R$125 por dia, para 4 criativos, quantas pessoas eu consigo atingir? Entendeu? E aí você vem para outra limitação, que é o número de pessoas. Então você tem uma validação genérica, que é uma validação assim, que a maioria das pessoas que falam que fazem teste AB no Facebook, na verdade, elas simplesmente estão sendo enganadas, porque o Facebook está priorizando um tipo de criativo, tá? Então, você tem que considerar a distribuição da tua audiência com essa verba que você tem. Então, pega a verba, você vai dividir pelo número de criativos que você vai colocar e o número de audiências que você vai poder testar. Então, no caso, o número de conjunto de anúncios. Eu recomendo para topo de funil você testar utilizando CBO com lookalike. Tá? Então, por que lookalike? Porque você vai fugir diretamente de competir só por interesse, que é onde todo mundo concorre, tá? Mesmo com interesses ocultos, normalmente interesses você vai concorrer com todo mundo. Então, se você tiver uma sequência de interesses específicos e comportamentos específicos que historicamente performam bem para você, eu pegaria os lookalikes, né, com base em dados de qualidade, claro, e eu compararia talvez um desses conjuntos com um conjunto aberto, né, com segmentação com segmentação baseada em interesse. Então vamos supor, nesse caso aqui eu não usaria mais de 3 conjuntos, tá, de forma alguma. Provavelmente se eu quisesse realmente testar, eu usaria 2 conjuntos, tá, para ter certeza, porque eu teria a garantia de distribuição. Agora, se você quiser fazer um teste falso, né, um teste, sei lá, um teste, não precisa ser um teste falso, mas se você quiser realmente testar para um grupo pequeno de pessoas, você vai ter que limitar a quantidade de pessoas e aumentar o número de conjuntos de anúncio aí. Aí você pode fazer isso também. Então você pode ter uma audiência bem menor e aumentar o número de conjuntos de anúncio para essa verba ter distribuição. Só que aí, para cada
criativo, você vai ter que analisar também... Segura um pouquinho, tá? Segura um raciocínio comigo. Para cada criativo, você vai ter que analisar a distribuição. Então percebe que nessa estrutura que eu te falei, tem um problema. Tem um problema. Para a vida real, utilizar a CBO para topo de funil é absolutamente recomendado. Mas para teste de criativo, eu estou terceirizando a gestão da campanha para o Facebook. Tá? Então percebe como isso pode ficar problemático muito rápido. Então volta. Se eu quero testar baseado em validação estatística, ou seja, eu quero distribuir esse anúncio para 1000 pessoas, esse anúncio para 1000 pessoas, esse anúncio para 1000 pessoas, esse anúncio para 1000 pessoas. Se eu quero fazer isso, todos têm frequência 1,5, 2, etc. Aí eu preciso usar CBO. Perdão, ABO. Eu preciso usar ABO. Porque no caso do CBO, ele vai direcionar naturalmente para o conjunto de anúncios que tem melhor performance e vai cumprir os meus objetivos de otimização mais rápido. Percebe? Então, isso não é um teste. É dar opção para o Facebook e ele vai achar o que é melhor. Isso não é um teste. Agora, se você quiser fazer um teste real, você pode usar essa estrutura que eu te falei, de ABO, e o conjunto de anúncios você vai dividir a tua verba para ver a distribuição que você precisa para cada um deles, ou você pode pegar uma campanha e fazer teste AB do Facebook. A vantagem de utilizar o teste AB nativo do Facebook, né, utilizar o teste AB nativo do Facebook, é você ter o grupo de controle. Porque o Facebook, quando ele faz o teste AB dele, ele separa grupo de controle. É totalmente diferente de eu fazer o teste AB manual, entendeu? Então o Facebook realmente, quando ele fala o teste AB, você escolhe a métrica que você vai avaliar, ele vai eleger um vencedor, ele vai garantir que teve uma distribuição, que aquilo tem alguma validade. Então, nesse sentido de teste baseado em estatística, ou estrutura com ABO dividido, verificar o número de pessoas que você precisa atingir para validar estatisticamente, né? E usar ABO nessa estrutura e aumentar o número de conjuntos de anúncios conforme você tem mais verba, ou utilizar teste AB nativo do Facebook. Agora, para testar topo de funil, você pode dar uma campanha com CBO e dar várias opções para o Facebook. E aí, na campanha de CBO, o que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar um conjunto de anúncio e ele vai tentar encaixar qual conjunto de anúncio performa melhor naquele horário. Então, no CBO, você nunca analisa conjunto por conjunto. Nunca. Não faça isso. É um erro. Absurdo, né? Então, quando você faz isso, você tira o poder de decisão do Facebook. Então, na estrutura de CBO, o Facebook ele vai falar assim, legal, tem 3 vagas, vamos supor que tenha 10 vagas no leilão naquele momento. 7 são baratas, mas 3 são muito caras. Então, eu consigo satisfazer aquela necessidade com um conjunto de anúncio mais barato, mas eu vou ter que pegar aquele conjunto de anúncios que está separado ali, que tem pouca distribuição, e vender ele, né, colocar ele no leilão com um valor um pouco mais alto. E aí você vai analisar o CBO, se você olhar só o conjunto de anúncios e ver o valor mais alto, você vai falar assim, não, vou desabilitar isso aqui. E aí você perdeu a inteligência do Facebook, porque ele só usou aquele valor para complementar uma outra compra no leilão. E aí você prejudica a tua campanha. Então, percebe como a estrutura de teste, ela é complicada muitas vezes. Então você tem que entender o que exatamente você quer testar e como você quer testar, né? Então, só para resumir, porque acabou ficando um monte de coisas, testar com validação estatística. ABO, porque você controla a distribuição, tá certo? E aí você vai analisar se teve alcance, impressão e frequência semelhante nos anúncios, porque senão não é bem uma validação, né? Ou utilizar a estrutura de teste AB nativo do Facebook, que é o mais recomendado para testes precisos, porque o Facebook tem grupo de controle. Agora eu quero experimentar no topo de funil. Posso dar opções para o Facebook e deixar ele avaliar qual conjunto de anúncio vai performar melhor. E aí eu posso escolher, por exemplo, eu tenho 5 lookalikes, um baseado em interesse, um baseado em conversão, outro baseado em navegação, outro baseado em engajamento, outro baseado em visualização de vídeo, outro baseado em, sei lá, lista de e-mail, né? Alguma coisa desse tipo. Eu posso fazer o teste para ver qual desses vai performar melhor, né, no CBO, e aí eu já tenho um indício de qual audiência vai funcionar. Eu até posso usar isso para selecionar uma audiência para a BO depois, mas é importante entender o que exatamente eu estou testando quando eu estou testando, tá? Ótima a tua pergunta, tá bom? Qual estrutura de campanha você indica para validar conversão, tal. Então acho que isso responde, né? Agora, só dando esse twistzinho aí da conversão e engajamento do criativo,
O criativo você vai analisar com base no CTR, mas você tem uma ferramenta do Facebook para isso, né? Não sei se você já utilizou, mas lá no Business Manager tem a ferramenta de análise de criativos. E você pode escolher análise de criativos de acordo com uma métrica especial. Então você pode analisar qual criativo trouxe o maior ROAS para você. Dá para você fazer isso diretamente lá dentro também, que é o que eu recomendo fazer, inclusive, antes de começar qualquer campanha. A questão da campanha de conversão, você vai precisar dos 25 ou 50 eventos de conversão para ter qualquer tipo de validação. Porque até você sair da fase de aprendizado, você está falando de uma estrutura de campanha que está instável. Então você precisa de conjuntos que tenham pelo menos 50 eventos ou 25 eventos de conversão, dependendo do caso, tá? Então, fica de olho nisso. Pode ser desafiador. ABO para controle ou AB nativo, bacana. Lookalike foi fera, abusar, look do CBO. Eu gosto, a minha estrutura padrão para topo de funil é testar as audiências que eu tenho dúvida com o CBO. Porque o CBO, ele vai automatizar o processo de entrar no leilão mais rápido, entendeu? Então, assim, a minha premissa é o que eu não tenho controle e o que eu desconheço, eu uso o CBO, porque o Facebook pode me dar um indício. Se eu tenho, no entanto, uma ideia de custo, eu travo esses custos, tá? Com custo, limite de custo ou com verba específica durante o dia. Tá? Então isso é muito importante, não deixar o negócio aberto, tá? Porque isso pode... Antes funcionava muito bem e é um dos impactos aí desse ano você testar com um pouco mais de controle, tá certo? Mas o teu resumo aí foi perfeito, foi melhor até que a minha explicação, cara. Obrigado. Douglas falou aqui, ó, não consigo anunciar para menores de 18. Facebook diz que na Indonésia e Tailândia é proibido. Meu público é RS? Cara, desculpa, você pode especificar um pouquinho melhor? Porque RS pra mim é Risos e Rio Grande do Sul. Eu fiquei sem entender o que é RS. E sim, em vários lugares você não pode anunciar mais para públicos menores de 18 anos. Eu não entendi. O que tem a ver a Indonésia e Tailândia com o Rio Grande do Sul? Eu não entendi. Teve uma mudança na plataforma recente que eles limitaram aos anúncios para menores de 18 anos, tá? E no ano que vem, especialmente depois do dia 16 de janeiro, isso vai ficar ainda mais complicado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está anunciando para menor de 18? Qual que é o cenário onde você precisa anunciar para menor de 18 anos? Eu fiquei curioso. Fiquei curioso aqui. O que é barzinho? Tipo, mesmo assim, mas... Eu não sei qual que é o cenário onde você não precisa, né, anunciar para pessoas menores de 18 anos aqui. Que normalmente, né, eu acho que talvez parte da audiência, né, não, o Facebook tem uma limitação mesmo teve uma limitação de tem uma atualização na segmentação de públicos menores de 18 anos esse ano, tá? Rolou essa atualização. Eu não lembro agora. Eu acho que é quando você especifica. Se você usar, por exemplo, público personalizado, alguma coisa do tipo, você não pode usar menor de 18 anos. Você teria que deixar esse público aberto. Mas o quão aberto eu não lembro. Eu acho que você só pode utilizar em alguns casos muito específicos, cara. Você não pode fazer ultra segmentação com aberto, né, com menor de 18 anos. Então, tenta fazer o seguinte, vai lá, não configura nenhuma configuração. Vai lá, simplesmente muda primeiro a idade e depois... Primeiro a idade, depois você vê o que ele vai liberar no teu Business Manager, porque essa atualização que teve, ela impede você, por exemplo, de direcionar para menores de 18 anos, sei lá, linkar bebida alcoólica com pessoa menor de 18 anos, né? Ou linkar um produto específico com menor de 18 anos. Ficou muito mais rigoroso isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então você consegue anunciar, mas não consegue segmentar da mesma forma que as outras idades, tá? Não é configuração errada no Business Manager. Por isso que é importante o Ads Insider, pessoal. Por isso que é importante, vocês estão vendo, ó. Lá no Ads Insider, né, eu comentei isso com o pessoal lá que estava ao vivo, a gente comentou isso meses atrás. Então,
Fica de olho. Professor de português, aulas particulares e futuros alunos do pré-vestibular, mas você acha que cara, eu não faria anúncio para 13 e 17 nesse caso, tá? Eu produziria conteúdo, promoveria o conteúdo na região, porque você claramente tem uma limitação, né? Geográfica também. Então, a não ser que você esteja fazendo atendimento primariamente online, né? O que eu acredito que não, mas pode ser, mas mesmo se for, você vai ter as regiões que você é mais forte, tem indicação. Você deveria trabalhar a produção de conteúdo e promover esse conteúdo. Porque o conteúdo ele vai atrair engajamento de outras pessoas, ele vai dar validação social para você e pode esquecer fazer segmentação, ultra segmentação para menor de 18 anos, tá? Então o que eu tô te falando não é bem uma opção, você precisa se adaptar a essas novas regras do Facebook, tá? E foco na produção de conteúdo. Vai ser a melhor coisa. Você quer gastar um dinheiro bem gasto? Pega quais são os top influenciadores da tua cidade, da região que você trabalha, das regiões que você trabalha, pega lá 2, 3 influenciadores, faz collab com eles e apresenta seu produto via collab e depois você promove esse conteúdo. Tá? Depois você me fala como é que foi. Eu te garanto que você vai ter mais resultado do que se fosse possível você fazer esse anúncio direcionado para menor de 18 anos, tá? Estevão, do seu ponto de vista, como vai ser o tráfego dentro do metaverso? Então, já temos informações de como vai ser o tráfego no metaverso, né? As informações que a gente tem, primeiro, você vai ter product placement, né? Ou seja, eu tenho um produto aqui, eu tô com a minha garrafinha de água, tal, eu tenho uma garrafa de água no metaverso, ela pode ser adquirida tanto no ambiente virtual como no ambiente físico, híbrido, enfim, né? Ela pode ser adquirida fisicamente também. Muitos produtos. Então você compra um produto, ele vai ter uma versão digital que você vai poder comprar e, tipo, você compra, por exemplo, AirPod, né? Virou um produto super bacana e tal. Então, provavelmente no metaverso eu compraria um AirPod, ele viria com um certificadinho, um NFT, onde eu posso ter um produto para o meu avatar no metaverso usar também o AirPod, né? Eu tenho, além do product placement, eu tenho direcionamento. Muita mídia que a gente vê como mídia externa hoje, como outdoor, vai funcionar bem no metaverso, porque você vai ter as vias para as pessoas navegarem, né? Então você tem lugares abertos, então você vai ter um bannerzão lá que direciona para um lugar, que esse lugar, como é que vai funcionar isso? Empresas e creators, eles vão ter como se fossem os seus próprios ambientes virtuais. Imagina como se fosse uma evolução da página de negócio, né? Mas isso transforma isso num ambiente virtual, onde esse ambiente virtual ele pode ser customizado para oferecer experiências para as pessoas. Então eu posso gerar tráfego para a pessoa ir para esse lugar e lá dentro ela ter a experiência que eu quero oferecer para ela, seja produto, serviço, seja o que ela quiser, né? Então imagina que você também está assistindo um show e de repente lá no show tem um intervalo, aparece um bannerzão em cima com um Facebook Ads, propaganda, enfim, uma série de coisas desse tipo. Então essas são algumas das formas, né? As mídias externas, product placement, você tem toda a parte, o cenário de creators já sendo monetizado, inclusive, desde já. Então, a parte de influencer marketing vai ser muito forte no metaverso também, né? A gente vai carregar isso. Então, essas são algumas coisas. Do ponto de vista do Facebook, o mais próximo agora que você pode chegar dos anúncios numa versão que, né, lembra o que vai ser no metaverso, seriam os anúncios de lentes de realidade aumentada no Facebook. Esses anúncios foram liberados recentemente. Você precisa criar uma experiência instantânea, que inclusive esse nome mudou, né? Não é mais experiência instantânea, é um outro nome, experiência móvel tela cheia. Um negócio assim, mudou faz pouco tempo também, acho que menos de um mês. Lá, quando você vai criar, tem uma opção de você criar uma lente de realidade aumentada, aliás, trazer a tua publicação da lente do Spark para o anúncio. Você escolhe até a câmera que o usuário vai usar e dá para você gerar tráfego ali também. Então, de acordo com o próprio Zuckerberg, essa é a forma mais próxima de você ter um anúncio que é semelhante a algo que a gente deve ter mais intensamente no metaverso, tá? Então, isso é o que a gente tem hoje. Tem várias outras coisas, mas isso acho que ajuda a delinear pelo menos um pouco da conversa. Ana falou aqui, o adolescente
Pode ser que o usuário é aluno, mas que não decidem os pais. Não, sim, normalmente é o pai. É difícil um adolescente pagar com dinheiro do bolso dele o professor de português. Eu tô para te dizer que a pessoa só faz isso obrigada, tá? A não ser que seja um caso muito específico, a pessoa só vai fazer esse curso na marra, né? Então, eu vejo algum valor em você ser conhecido entre o jovem, porque imagina o jovem que conhece o professor de português e ele chega para os pais e fala, então acho que tem um benefício muito grande nisso, mas não dá para você não conversar com os pais também, né? Você vai conversar com os dois perfis. Né? Como gestor de tráfego, no que é essencial aprender e saber? Como gerar resultado de negócio, tá? Gestores de tráfego tem que se preocupar em gerar resultado de negócio para a empresa. Você vai conversar com a empresa e saber como que a empresa ganha dinheiro, né? E você vai olhar como ela ganha dinheiro hoje, você vai analisar e entender como que você pode usar o tráfego para fazer ela ganhar mais dinheiro do que ela ganha hoje, porque você vai amplificar a mensagem dela. É isso que você tem que saber, tá? É esse o caminho que você tem que direcionar, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Aninha Altman falou aqui: existe alguma forma de deixar o formulário de lead ads na página, independente de rodar campanhas? Não, não tem. É um pedido antigo para o Facebook, mas eu acho que é possível que isso aconteça no ano que vem. Eu acho que o ano que vem nós vamos ver. Isso é um chute, tá? É um chute. Bem chutado mesmo, não tem nenhum indício, isso não é informação que foi passada de forma privilegiada, isso não tem nada. Eu tenho uma visão de que, porque o Facebook fez muita alteração nos tipos de anúncio de experiência instantânea, esse formato deve amadurecer muito no ano que vem, e talvez, porque o Facebook está direcionando muito para dentro da plataforma dele, ele tem essa opção de você criar essas mini landing pages e usar isso de forma orgânica, tá? Então, inclusive para desktop, porque hoje tem a opção de você fazer isso para celular, né? Então eu acho que é possível que aconteça algo parecido com isso no futuro, tá bom? Mas hoje em dia realmente não tem como. Meu cliente teve um problema com a migração do site. Desde então, os custos por lead estão 3 vezes maior, mesmo investindo 5 vezes mais, não estamos conseguindo volume. Estou falhando em perceber como isso tem a ver com o site. A informação do Pixel ela é bem limitada. Você pode usar a API de conversão. Você está usando a API de conversão? Utiliza em conjunto com o Pixel a API de conversão para reportar. Se você quiser uma dica barata para você trabalhar, trabalha com o HubSpot. HubSpot tem integração nativa com Facebook Ads e acesso a leads ilimitados. Então dá para você configurar para na otimização do lead a campanha ser otimizada não para lead, mas para conversão de lead. A campanha otimizada para conversão de lead, ela é habilitada quando o Facebook tem acesso direto ao teu CRM e ele sabe quando o e-mail bateu lá no CRM. Então talvez seja uma forma. Agora, cara, essa é uma pergunta muito genérica, entendeu? Apesar de ter detalhes específicos, a pergunta basicamente subiu. Pode ser concorrência, pode ser esse trimestre do ano, por exemplo. Você pega o último trimestre do ano, os anúncios sobem, triplicam, quadruplicam o valor às vezes, né? Então é natural. Agora, você tem que analisar a fadiga do criativo. Então vai lá no conjunto de anúncios e vai inspecionar conjunto de anúncio, né? HubSpot, HU. Assim, ó, HUBSPOT, HubSpot, tá? Gratuita a ferramenta. E muito boa, lógico que eles têm a versão paga. Uma das principais ferramentas do mercado, a ferramenta líder de inbound. Tem outras ferramentas boas de CRM, mas nenhuma delas tem integração nativa com o Facebook como o HubSpot. Né? Quando tiver, eu recomendo. Mas voltando aqui para essa questão do preço. Você tem que identificar, por exemplo, teve fadiga desse criativo? Você analisou? Você vai lá no conjunto de anúncios, não é na campanha, não é no criativo. Esse diagnóstico ele só habilita no conjunto de anúncios. Então você vai lá no conjunto de anúncios e aperta a lupinha ali. Né? Tem uma lupinha, um símbolo de uma lupinha, um íconezinho, você aperta ali, ele vai te dar o diagnóstico daquele conjunto de anúncios para saber, tem sobreposição de audiência, quanto você está pagando para chegar naquela audiência, está ficando mais caro, está ficando mais barato, né? Esse criativo, o CTR dele tá legal, ele é percebido como alta, baixa qualidade. Basicamente, cara, é tomar decisões com base em dados. Tá? Então é assim, tá, você está olhando o custo por lead e você está olhando o investimento, mas tá, por que aumentou? Quais são os outros fatores? Né? Então o criativo tá legal,
a frequência tá bacana, as pessoas estão recebendo isso, tem algum posicionamento que às vezes está vazando muita grana, entendeu? Então aí você parte para análise mesmo, tá certo? Você acha que o uso do Power BI para cálculo de ROI, conversão de marketing, vendas integrados e tal? Cara, eu acho que Power BI é uma ferramenta que você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar o Excel também para fazer a mesma coisa. Né? O Power BI ele te dá ferramentas mais avançadas de inteligência. Normalmente você vai usar quando você tem um volume maior de dados ou quando você quer visualizações mais elaboradas, mas né, você ainda precisa dos dados. Então, de repente, se a sua ferramenta tem integração nativa com Power BI, pode ser uma boa, mas qualquer ferramenta que tem integração nativa com planilha resolve o problema também, da mesma forma, tá? Não, acho que né, pode ser legal, Né? Não acho essencial, né? Eu não entendi só a questão da venda integrada vai depender da plataforma de venda. Né? Então, se você, na sua plataforma de vendas, tem integração com o Power BI, ok. Mas para ver o ROI e para analisar a conversão, você não precisaria do Power BI, é isso que eu estou querendo dizer. Sabe, você pode fazer isso numa planilha do Google tranquilamente, sem problema. Né? Ô, Luiz, o podcast volta esse ano ainda, cara. Eu vou finalizar. Ó, eu tô no meu desafio de 100 conteúdos em vídeo, né, no YouTube. E termina essa semana, termina dia 24. E aí na outra semana eu vou voltar com os 2 podcasts. O de Ads e o meu de estratégia. Bacana, tô super animado. Nossa, eu falei 1h30. Caramba, eu falei 1h30, eu nem vi o tempo passar. Pessoal, é isso. É isso. Vou lembrar vocês aí do Ads Insider, quem quiser fazer parte, tá finalizando daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho de verdade, real isso aqui, hein? Daqui a pouquinho, então fica de olho. Vai ter conteúdo como montar uma página. Sim, não sei se ainda dentro desse 100, mas sim. Tá? Felicidade de saber disso, tal, legal, fantástico, parabéns, tal, valeu. Mas faz aquilo que eu te falei, cara. Faz aquele dia que a gente conversou, você chegou a executar aquilo que eu te falei? Você lembra, né? Eu respondi você e tal. Você chegou a executar